Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, todo mundo entrando também com esse atrativo que eu trouxe aqui para vocês hoje. Eu fiquei até sem voz. Eu acho que eu fiquei tão estresse que eu falei, gente, já pensou se eu perder a voz? Mas não tem problema se eu perder a voz, porque hoje eu tô aqui com um grande professor, um orgulho abrir essa página que a gente tanto se encontra para discutir sobre várias questões de neurodesenvolvimento, de pediatria, por um professor do gabarito do Dr. Tadeu. Para os pediatras que eu estou vendo entrarem aqui na página, ele não requer apresentações. Agora, para mães, terapeutas, eu vou fazer uma breve. Vou contar uma historinha que eu acho que é mais bacana. Na verdade, o Dr. Tadeu eu conheci dando as palestras e me encantei com a forma dele dar as aulas de uma maneira muito prática, muito didática. Um profissional, uma pessoa de um conhecimento que não caberia numa única pessoa. Ele conhece sobre todos os temas da pediatria e consegue discursar sobre cada um com muita ciência. Então é assim sensacional. E aí um dia eu fui dar uma aula e quando eu vejo ali, ó, assistindo a minha aula, quem estava? Doutor Tadeu. Doutor Tadeu adorou a minha forma, a linguagem ali de dar aquela aula e desde então me convidou para dar aula com ele, para fazer parte do departamento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, para escrever livros, ou seja, ele é muito mais do que um excelente profissional, ele é um mentor, ele é o que pega na nossa mão e extrai da gente o que a gente tem de melhor. Então, olha o tamanho do meu orgulho de trazê-lo aqui para a gente discutir um assunto muito gigante dessa página, que é a alimentação e as possíveis prevenções, os neuronutrientes, os micro e macronutrientes, as importâncias para as nossas crianças com síndrome de Down. Olha que eu vou ter que deixar ele falar para eu não perder minha voz até o final. Eu vi que ele entrou aqui no comecinho, eu vou mandar um convite para ele. Vocês podem fazer perguntas, tá? Podem, achei ele aqui, ó. Perguntas. Desde já, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, podendo ser compartilhada com outros pediatras, com outras mães. Olha lá, chefe! Tudo bem? Gostou? Como é que você está? Depois dessa brilhante apresentação, Renata, não sei nem o que falar. Muito obrigado, Vou te viu? perguntar o que o pessoal quer saber. Você vai ver, a gente vai fazer uma troca como a gente faz aqui Ah, sempre. Eu acho que é bem assim, nós temos um misto de audiência. Eu tenho bastante pediatra na minha página e eu divulguei em grupos, então tá cheio de pediatra aqui. Mas eu tenho mães também, terapeutas, que têm interesse em saber mais sobre o tema. Então, bem relaxado, bem tranquilo, mas quero que você traga todo esse conhecimento para dividir aqui com a gente. com Fez certeza, boa Renata. viagem? Boa viagem. Estava semana passada lá em Buenos Aires, no Congresso Mundial de Gastroenterologia e Nutrição Pediátrica, cheio de novidades. Olá. E cheguei ontem de Buenos Aires, hoje já estava no consultório e já estamos aqui com você Te e com agradeço todos. demais, viu? Muito feliz com E isso. trazendo Vamos lá. novidades, isso que é o legal. Opa, vamos ver se dá para a gente encaixar alguma dessas novidades aqui. Eu fiz um roteirinho para a gente não se perder. Hum, Olá, doutor Tadeu querido, foi meu pediatra há 30 anos, ó. nossa Tem Senhora. alguém aqui revelando sua idade. É, não tem É, como escapar. tem Olha que só. escapar, né? O tema que eu coloquei foi o que realmente importa na alimentação na síndrome de Down. Por quê? Hoje tem muita coisa da internet, de modismos, a gente pega muita coisa. Então eu não vou falar sobre os modismos, eu vou falar sobre o que é real, comprovado cientificamente e que a gente pode fazer com segurança, porque eu acho que hoje a palavra em conduzir qualquer criança é segurança, né? Para isso que a gente estuda. Então, na verdade, eu consegui pensar da minha prática diária e do que as mães mandam aqui direto no Instagram, mesmo os pediatras. 4 dúvidas. São 4 teminhas que a gente pode falar um pouquinho de cada um e já vai ajudar bastante elas entenderem quais são as questões centrais.
Antes disso, eu queria dar um recado para a audiência, né? Em janeiro, eu estou abrindo a minha segunda turma do curso preparatório para o atendimento de crianças com síndrome de Down. Não é uma pós-graduação, não é nada, mas dá um embasamento para que os pediatras façam esse primeiro atendimento sabendo indicar as principais condutas ali naquele atendimento inicial. Quem quiser saber mais, só escrever aqui nos comentários "me guia", que o pessoal me guia, né? Deixa eu ver se eu sei fixar aqui, gente. Oh, meu Deus. Que o pessoal vai enviar o link. Ah, pessoal, como é que Me guia. fixa isso aqui? Me guia. Ah, já sei, ó, fixou. A gente aprende tudo. Escreve aí que vai para o direct de vocês, os pediatras, depois vocês dão uma olhada. Então, assim, ó, as 4 coisas que eu listei. Alimentação impactando no neurodesenvolvimento, porque é a dúvida-chave, o que comer, preciso suplementar ou não. A redução dos efeitos do estresse tóxico pelo aumento de radicais livres, né, que leva ao envelhecimento precoce. Então, como manejar eles? Até na hora que a gente for falar disso, eu vou explicar um pouquinho por que eles produzem mais radical livre. E aí eles têm esse processo de envelhecimento, a gente tem que pensar em antioxidação. A prevenção da obesidade, que é uma questão deles, a partir dos 2 anos de idade, eles têm uma grande tendência à obesidade. E o controle do funcionamento aí dessa microbiota intestinal deles, né? Como que isso funcionaria? Porque hoje eu vejo muitas mães tirando totalmente glúten e lactose, preocupados com a questão da microbiota. Calma. Eu sei que isso dá umas 50 aulas, mas aqui nós estamos numa live de insights. Então vamos lá. O que a gente poderia dizer para essa turma que está aqui, para não errar o caminho, focar no melhor desenvolvimento no quesito alimentação dessas crianças? Renata, a primeira coisa que todos os pais devem saber é que aos 2 anos de idade, uma criança já tem a mesma quantidade de conexões entre os neurônios que um adulto. E isso se forma desde a 24ª semana de gestação até os 2 anos de idade. Então, esse período é crítico porque a cada segundo, um segundo que nós estamos falando agora, numa criança, nesses 2 primeiros anos de vida, estão acontecendo a formação de 600 conexões, 600 sinapses entre os neurônios. Então, a quantidade de conexão é muito grande. E para isso, Renata, você precisa de 2 coisas. 2 coisas. Uma boa nutrição para ter matéria-prima para você formar neurônios e formar conexões nervosas. E a segunda coisa importante, não adianta você formar se você não tiver estímulo para desenvolver. Então, o neurodesenvolvimento está baseado em 2 pilares: a nutrição e a quantidade de estímulos, que eu acho muito importante isso. Então, tudo que a criança vai vivenciando nesses 2 primeiros anos de vida, ela vai guardando memórias. Memórias olfativas, memórias gustativas, memórias afetivas. E isso daí é a formação do cérebro e a formação de todas essas memórias. Então, a gente sempre brinca, né? Você tem que começar a conversar com seu filho desde a vida intrauterina. Converse com ele. Mas, doutor, tem uma semana de vida, ele não vai me entender. Ele vai te entender, sim. Ele já E escuta, né? ele já escuta, ele já sente pelo tato, né? Então, é muito importante esse tato, pegar a criança, ter a conversação com a criança. E outra coisa também que ele, além dele escutar, ele já tem olfato, ele já tem gustação. Então, a primeira grande dica, e você sabe muito bem disso, que você é uma especialista no assunto, é quando a mamãe for cozinhar o seu almoço, a sua janta, para o seu nenezinho, e ela tem um nenezinho de 1 semana, 1 mês de vida, 2 meses de vida, 3 meses de vida, essa criança tem que ficar, sabe aonde? Na cozinha. Ai, Tadeu, mas é muito barulho na cozinha.
Não. Ele vai ficar na cozinha, porque ele vai sentir o cheiro, né? Daquela mãe fazendo a comidinha para ela, obviamente para o nenê não, mas ele já vai formando uma memória olfativa. E também perceptória, né? Porque às vezes a lembrança que a gente tem de um momento fraterno, em família, é a nossa mãe cozinhando um prato que a gente gostava muito, ou a avó. Então tem essas percepções que às vezes eles estão captando e a gente não está percebendo. E Ou tudo eles aquilo. estão perdendo porque eles estão na tela, né? Enquanto a mãe está cozinhando. Exatamente. E outra coisa, tudo aquilo que a mãe fez, a criança sentiu o cheirinho, mas ainda não come, né? É um bebezinho abaixo de 6 meses. Mas a mamãe vai comer aquele almoço, aquela janta que ela está fazendo. E todos os odores e sabores passam pelo leite materno. Então, apesar dele não estar comendo aquela comida deliciosa que ela está fazendo, ele está via leite materno, sentindo todos os odores e todos os sabores daquele alimento que a mamãe comeu. Por isso, e já que vamos dividir por etapas então, nesses primeiros 6 meses de vida, não importa se a criança é T21 ou não é T21. O importante é que todas as crianças dessa faixa etária participem desses odores, desses sabores, dessa dinâmica familiar, já envolvendo a criança nessa. Ah, mas ela não come, mas um dia ela vai comer e ela vai lembrar desses odores e sabores. Então, a primeira fase é o seguinte: leite materno exclusivo até o 6º mês, fundamental. Mas a criança já vai tendo contato com odores e sabores pela olfação e também pelo leite materno, pela gustação. E é um mito de que mães, de que crianças com T21 não consigam ser amamentadas no peito, né? Por conta da hipotonia muscular. Para isso a gente tem a participação, às vezes se é muito difícil, das fonoaudiólogas. Queria parabenizar se tiver fonoaudióloga aqui, porque hoje é o dia da fonoaudióloga. Então, parabéns esse trabalho brilhante que vocês fazem com essas crianças. E aí você vai precisar do apoio, mas hoje a gente tem uma incidência enorme de amamentação. Elas conseguem normalmente, porque tem esse mito, né? É uma lenda. Conseguem, eu É, tenho vários pacientes T21 que as mães amamentam normalmente, né? Então, é lenda. É uma pega, é um abocanhar diferente, né? Que aí sim. entra o trabalho da nossa colega fono. Mas a hora que ele pega, olha, e pega muito bem. Esses são os primeiros 6 meses, né, Renata? A amamentação. Só que quando chega aos 6 meses de idade, o leite materno, nós somos os grandes defensores. Ele tem tudo, ele é maravilhoso. Além de comida, ele tem vacinas, né? Imunidades. Mas aos 6 meses, a criança precisa entrar numa alimentação complementar, e o nome diz tudo: a alimentação complementar. Ele vai complementar o quê? Ao leite materno, se a criança estiver no leite materno, ou a fórmula infantil, caso essa criança, infelizmente, não está no leite materno, mas está em fórmula. E é aí que entra o grande desafio, principalmente para papais, mamães que têm o filho T21. Por quê? Porque tem toda uma dinâmica diferente por causa da arquitetura bucal, é uma deglutição de uma maneira diferente. Então aí, né, Renata, tem uma série de segredinhos que envolve a textura do alimento, a consistência do alimento e o método pelo qual você vai oferecer para a criança, não é, Renata? Sim, a gente tem já um trabalho, desde menorzinho ainda, por volta do segundo, terceiro mês de vida, um trabalho junto à odontologia. A fono junto com a dentista, que é meio conhecedora, né? Tem que ser, não precisa ser especializada, mas ela tem que entender essa dinâmica da diferença da anatomia. Ela vai avaliar e muitas vezes, além do trabalho fonoaudiológico, a gente vai ter a utilização de uma plaquinha, não sei se você já viu a placa palatina de memória, que é como se fosse um aparelho ortodôntico desses Invisalign, com plastiquinho, mas ele é para estimular a ponta de língua. Então fica aquela arranhadura ali na plaquinha, no céu da boca, e a criança fica procurando. Por quê?
para já ir ajudando a acomodação dessa língua, o funcionamento, para o processo mastigatório lá na frente. Nem todo bebê vai precisar da placa palatina, mas a gente tem que fazer a avaliação, né? Porque isso vai ajudar essa criança no sexto mês a entrar numa introdução alimentar, não que mais adequada, mas dentro das consistências que a gente já promove, que seriam hoje o que a gente chama de alimentação participativa. Então, eu tenho o amassadinho, que seria o amassado no garfo. Claro que tudo isso é fono, pediatra, mãe, todo mundo junto ali. Às vezes a criança não está preparada para esse amassado, então a gente vai ter que avaliar. Então, é um amassado bem pastoso e o estímulo com pedaços de alimentos. Então, às vezes, ali no alimento eu tenho um brócolis, eu posso colocar uma florzinha do brócolis para a criança trabalhar o sensorial, que para eles é ultra importante, porque eles têm alteração de processamento sensorial, que pode levar à dificuldade alimentar, né, na questão de sabor, nessa questão oral. Então, ajuda, né? Só que eu sempre falo assim, a gente tem que avaliar sinais de prontidão dessa criança, porque às vezes por conta de uma hipotonia ainda não dá para ser naquele momento, descobrir se a criança realmente está preparada e avaliar em que consistência nós vamos iniciar. A única consistência que a gente nunca vai iniciar para eles de maneira nenhuma é a consistência do BLW, né? Que é oferecer tudo para o bebê aos pedaços, que foi moda alguns anos atrás. Hoje ainda existe, mas vem perdendo um pouco da força para esse método misturado que é o BLIS, o participativo. Mas por que não pedaços? Por uma questão óbvia, né? A chance de engasgo, porque não é só a mastigação, é o engolir, a A deglutição deles. deglutição, né? Eles podem ter um certo grau de disfagia, que é a dificuldade para deglutir. É como se eu tivesse movimentos para as mães, né? Coordenados da boca, esôfago até o estômago. Só que aí esse bebê não é coordenado, ele sobe, ele desce, o movimento é ainda bagunçado. E ele precisa, na realidade, de um ajuste que a fono que ajuda, né? Então, tem todo um olhar nessa introdução alimentar que é importante, mas eles são capazes de receberem alimentação como toda criança. Eu não preciso usar muita diferença aí. E aí entramos com a introdução alimentar. Se a gente fosse focar, vamos dividir aqui que eu estou fazendo um raciocínio. Focar neurodesenvolvimento, o que não pode faltar na alimentação dessa criança, pensando em cérebro. Então, pensando em cérebro, antes do cérebro, posso dar uma pitadinha no que você acabou de falar, Pode. só para não perder. Você sabe que as nossas papilas gustativas, elas são zinco-dependentes. Então, já tem vários trabalhos, principalmente no paciente T21, que se você começar a administrar precocemente o zinco junto com a vitamina D, junto com o ferro, você administra o zinco vai melhorar muito a parte gustatória do T21. Então, essa é uma dica também, né, Renata? De a gente fazer preventivamente, além de vitamina D e ferro, fazer o zinco também É, para o T21. Ele precisa muito, muito, muito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas sem contar que vai auxiliar na imunidade também, no crescimento também. Mas agora focando na parte de gustação. então, gustação. E presta atenção que já que começamos a falar do zinco, vamos lá. As crianças com T21, elas são pobres de zinco, porque elas têm alguns mecanismos metabólicos que consomem o zinco exageradamente. Então, eu posso ter crianças, por exemplo, na falta do zinco, com alteração do paladar, com diminuição da imunidade, com alterações gastrointestinais, porque ele tá ali na mucosa intestinal, tanto que para diarreia a gente devolve zinco para as crianças, né? Essa criança pode ter alterações de pele recorrentes. Então, ela começa a ter clínica, a gente tem que ligar as antenas para o zinco. Por quê? Existe lá no cromossomo 21, existe um gene que codifica uma enzima, né? Que chama-se superóxido dismutase. E essa enzima, como eu tenho um cromossomo a mais 21 neles, ela está hiperexpressa, ela trabalha muito mais
do que em mim, do que em você, Tadeu, do que nas mães que estão aqui, nos pediatras que estão aqui. E ele é zinco dependente, né? Zinco, cobre e selênio dependente. Então Isso. são três nutrientes que a gente tem que ter em mente onde que está nos alimentos, porque as mães hoje estão muito preocupadas em só suplementar. A gente vai suplementar Exatamente. se necessário, o que for preciso, mas a gente tem que pensar no alimento. Então o zinco, ele já é super gasto na criança com síndrome de Down. Eu acho que hoje eu ponho o zinco lá naquela suplementação inicial de vitamina D, vitamina A para todo mundo, tá? Excelente, eu também. Por Eu esse também. motivo, mas na criança com T21 é obrigatório ter o zinco na primeira consulta, chegou no pediatra lá, depois de 7 dias de vida, entre o zinco junto. Hoje a gente tem até formulações que já vem com a vitamina D, já vem lá certinho, né? Então o zinco é extremamente importante. Então, e outra coisa importante, agora já falando de formação do cérebro, como nós falamos que o neurodesenvolvimento nesses 2 primeiros anos de vida é muito grande, e para formar neurônios, 70 a 80% deles são feitos de lipídios, de gorduras. A gente fala gordura, a pessoa sempre tem uma imagem da gordura que não é a gordura do bem. Entupindo os vasos, né? Exatamente. Vamos falar da gordura do bem. Tadeu, existe gordura boa? Existe muitas gorduras boas. E a grande fonte de boas gorduras estão nas algas marinhas. Essas algas marinhas que vivem nas águas frias e profundas, elas servem de alimento, né, para os peixes das águas frias e profundas. Salmão, arengue, cavalinha, a nossa sardinha brasileira. Então, Atum. o atum, isso mesmo, o atum. Então, esses peixes, eles são ricos neste material que vem dessas algas marinhas, chamado de DHA. Eu não gosto de falar, Renata, ômega 3, porque, Sim. infelizmente, nesses tempos modernos, nós não temos mais a cadeia de enzimas para quebrar o ômega 3 no produto final, que é o DHA. Então, hoje, a gente administra o DHA pronto, principalmente para as crianças. As crianças que tomam fórmula infantil, hoje, 90% das fórmulas infantis contém o DHA na fórmula. Mas nós que brigamos tanto pelo aleitamento materno, nós devemos lembrar que a mãe deve ser uma boa fonte de DHA. Agora pergunto para vocês, mamães que estão aí nos escutando, vocês consomem pelo menos 3 vezes por semana salmão, atum, arengue, cavalinha, Se elas morarem na sardinha? praia e Olha, consumirem, elas até podem ser que elas tenham um bom teor de DHA, mas se elas comerem o peixe aqui em São Paulo, uh-uh, de jeito nenhum. Porque o DHA, que nem eu falei, está na alga marinha que serve de alimento para esses peixes. Esse, aqui em São Paulo, aqui na minha cidade, Campinas, tem restaurantes japoneses maravilhosos. Você vai lá, você vê lá o salmão, o atum, né? Daí você vai comer sushi, vai comer sashimi. Você fala, não, estou me alimentando com bastante DHA. Só que você deve saber o seguinte: 90% desses peixes, desses grandes, caros e chiques restaurantes japoneses, eles vêm aqui de uma cidadezinha vizinha de Campinas, Jaguariúna, que são os grandes criadouros de salmão. Eles são criados em cativeiro. E lá no cativeiro, eles comem ração. E a ração não tem a alga, não tem o DHA. Então, esses peixes, apesar de ser chamado de salmão, e ele não é um salmão de verdade, é um salmão de cativeiro que não tem DHA. E esse não serve. Então, muita atenção, mamães, muita atenção, porque já existem fórmulas de você se suplementar com DHA. A dosagem são 200 miligramas por dia de DHA, para que você consiga dar um aporte para o seu nenê através do aleitamento materno, e o seu nenê vai formar as conexões nervosas que nós comentamos, mas
para você fazer conexões nervosas, volto a repetir o que eu falei no início. Precisamos dos dois pilares: matéria-prima para você fazer neurônio e estímulos. Então, matéria-prima, nós já estamos falando de DHA, já falamos de zinco, né? Mas tudo isso às custas também de muito estímulo, né, Renata? Sim. Olha só, vamos anotar aí, mães. Fonte de zinco, né? Uma das principais é a carne vermelha. Lembrando que na T21 a gente não dá aquela quantidade enorme de carne vermelha, porque a carne vermelha é um dos alimentos oxidativos, lembrando dos radicais livres, mas a gente dá, só que numa menor quantidade. Os peixes, os frutos do mar, que mais? Renata, uma pergunta que toda mãe faz para mim, mas doutor, é muito caro comprar salmão, Ah, ainda mais a Noruega. Eu fui até lá no Mercadão de São Paulo, eu fui mesmo de verdade. Lá tem o salmão da Noruega, só que o preço é um absurdo. Tem alguma maneira mais barata de eu ter uma fonte desse ômega 3 que não seja o salmão da Noruega ou o atum lá da Finlândia? Tem sim. A sardinha em lata, o atum em lata, são boas fontes de DHA ômega 3, mas tem um segredinho para você preparar. Vou deixar para a Renata contar o segredinho. é. Aí a gente fala assim, eu posso consumir atum, sardinha em lata? Aí eu falo, pode. Ah, então eu vou lá no mercado e vou comprar aquele light, que é conservado em água. Eu falo, não, você não vai comprar o light. Você vai comprar o conservado em óleo, né? Aí elas arregalam um olho desse tamanho. Mas o óleo de novo, né? Em óleo, doutora Renata, óleo não faz bem e tal. E o que que acontece? Quando eu tenho uma conserva em óleo, eu pego esse atum, espremo numa peneirinha, tiro todo esse óleo antes do consumo. O que que acontece nesse óleo? Ele tem a capacidade de puxar os metais pesados, tanto do peixe, que estão no peixe, que é um problema, né, Os nossos ambiental que a mares, gente né? tem hoje, quanto da lata de conservação, porque ali também tem alumínio, metais pesados. Quando eu conservo na água, é o contrário, né? Então a água vai tirando o metal pesado da lata e além do metal pesado que estava no peixe, eu ainda adiciono da lata. Então a melhor forma de consumo é no óleo, espremendo ali, tirando numa peneirinha, não vai comer o óleo, né? Mas vai espremer e vai comer esse peixe. E às vezes ele vai ter mais DH do que aquele que a gente está achando que tem, né? Que vem do Exatamente. Isso que a Renata cativeiro. falou pro atum serve também para É a sardinha em mesma lata. A coisa, mesma coisa. tá? E outra dica que eu vou dar para vocês. A hora que você preparar esse atum, passar na peneira bonitinho, ou a sardinha, que você vai fazer o mesmo mecanismo, não esquece de tirar a espinhazinha, né? Você tem uma outra dica. Você tira o óleo que estava nelas, mas você pode, para não ficar muito seco, acrescentar o óleo do bem, que é o azeite de oliva. Então, você pega o atum com azeite de oliva, que é rico no ômega 9, você vai Isso. estar transformando aquele alimento numa grande fonte de lipídios para o seu bebê. Então, o azeite de oliva é outra dica. E outra coisa, a gente tem que economizar, Renata, em várias coisas, tem que fazer economia, né? Então, procurar sempre as coisas Hoje mais. tem. Tem. A gente tem que procurar sempre as coisas mais baratas. Mas a única coisa que eu falo para você não economizar é na compra do azeite de oliva. Se você for comprar um azeite de oliva que custa menos que R$ 50, olha, não é azeite de oliva puro. E o azeite de oliva puro, ele é tirado da azeitona através da primeira prensa, que é uma prensa fria. É bem elaborado. Ele custa por volta de 50, 60, R$ 70. Esse azeite de oliva, como você vai usar muito pouquinho, vai render bastante. Mas aí, na compra do azeite de oliva, não economiza não, tá? E lembrando de que a Renata falou, se você for comprar sardinha em lata ou atum em lata, nada daqueles conservado em massa de tomate, conservado em água. Você já Né? viu um conservado em limão? Não, tem que ser aquele que tenha na conserva no óleo.
Nada para Está escrito lá, disfarçar, em óleo é, comestível. nada para disfarçar o sabor, né? Porque às vezes eu acho que esses atuns com molho de tomate, tá? Para quem não gosta do sabor. Isso. Então vem o disfarce. Tiveram duas perguntas aqui muito interessantes e eu acho que é legal a gente trazer. Uma é da panela. Se pode preparar na panela de alumínio e inox, né? Então essa eu vou te responder. Na realidade, a melhor panela seria de inox ou de vidro, para segurança alimentar. Na de alumínio, não dá. Se for teflon, se o teflon tiver inteiro, aquela panela novinha, ok. Mas quando começa a aparecer aqueles arranhadinhos do teflon, você tem que trocar a panela. Então, é o que eu falo. Às vezes uma panela de inox, ela é mais cara, mas ela tem uma durabilidade, né, uma vida útil muito maior do que uma panela de teflon. E a outra, eu vou deixar para o Tadeu, porque A faz outra é parte uma da introdução lenda, alimentar. um Do grande peixe, mito, né? né? Você, Não, outro mito é o ah, seguinte: papel, eu vou fazer a pergunta que as mães fazem para mim, eu vou fazer para você, tá? Doutora Renata, mas a minha bisavó cozinhava só na panela de ferro, porque daí vai dar bastante ferro pro nenê. Certo ou errado? Mito ou lenda? na Lenda, né? verdade, isso acontece, mas é um grande mito cozinhar na panela de ferro, Eu né? diria até um Por quê, Tadeu? perigo, né, Renata? Até um perigo. Tem alguém aqui que Gente, cozinha na panela de ferro, meu povo? a panela de Não vai. ferro não entrega o ferro saudável para a criança, não. É um ferro não absorvível, é totalmente desaconselhado você usar a panela de ferro. Exatamente. A outra pergunta aqui vocês aprendem de panela, colher, comida e vambora. A outra pergunta que tinha aí é que se a mãe queria saber se ela podia dar já a sardinha ou o atum para o filho de 1 ano, né? E a gente tem na introdução alimentar, a partir do momento que eu entro com os alimentos ali no 6º mês, eu já libero os peixes. Então essa criança já pode fazer esse consumo, tá? Desde o 6º mês. Quanto antes aí, melhor para prevenção até de quadros alérgicos. A ciência já nos conta Eu isso. até diria uma coisa, Renata. Dar peixe com 6 meses não é uma opção, É é uma uma obrigação. obrigação. Então, os alimentos alergênicos, como peixe, como o ovo, a clara e a gema. Lá nos Estados Unidos tem a pasta de amendoim, lá eles introduzem a pasta de amendoim que eles usam muito lá. Esses alimentos As alergênicos, castanhas as aqui. castanhas aqui no Brasil, isso, devem ser introduzidas ao 6º mês de idade, que a criança está numa parte de desenvolvimento imunológico chamado de janela de tolerância imunológica. Então, é uma obrigação. Outra coisa, até se conversou muito lá no Congresso, viu, Renata? A gente fala muito sobre microbiota intestinal. Isso. São as bactérias do bem, né? Então, em relação à microbiota, tem que começar a trabalhar desde a vida intrauterina, de preferência nascer de um parto normal, que passa no canal vaginal e pega bactérias já do canal vaginal, que são bactérias da flora precursora do nenê, tomar o leite materno, e agora aos 6 meses, só para a gente dar uma, uma linha do tempo, aos 2 anos de idade, é o limite máximo de se trabalhar, porque aos 2 anos de idade, a microbiota dos 2 anos de idade é como se fosse uma impressão digital. É aquela que vai ficar para o resto da vida. E ela é moldada desde a vida intrauterina no nascimento e nos primeiros 2 anos de vida. Então você tem que trabalhar muito isso, viu, gente? E essas bactérias do bem, chamadas probióticas, elas têm que ter comidinha para elas. Porque senão elas morrem de fome no seu intestino. E a comidinha das bactérias probióticas são as pré-bióticas, as fibras pré-bióticas. Então, fibras pré-bióticas é o alimento para uma boa microbiota. Porque não adianta você dar um probiótico se você não der as fibras pré-bióticas, que é a comidinha para eles. E onde que tem fibra pré-biótica? Nos alimentos. A alcachofra não faz parte do nosso dia a dia alimentar, mas pelo menos uma vez por semana, uma alcachofra, a cebola, a chicória, né? Espinafre. E aí vai, né, As Renata? verduras e as frutas, de uma maneira meio geral, sempre vai ter uma melhor que a outra, mas elas fornecem, né?
as fibras também, É, né? as fibras chamadas. Tem uma frase que eu falo muito assim: toda fibra, todo prebiótico é uma fibra, mas nem toda Nem toda fibra é fibra. é um prebiótico. E lembrar que, agora vamos voltar bem no tema do T21. O T21, como a Renata explicou no começo, ele tem uma dismotilidade do seu trato digestório. Então, já começa a dismotilidade na língua, na região oral, que é a deglutição. É uma deglutição mais atípica. Começa no peristaltismo do esôfago, do estômago. Então, essas crianças têm uma maior incidência a doença do refluxo. Não falei refluxo, porque todos nós temos refluxo. Agora, a doença do refluxo tem a ver com essa desmotilidade. E constipação intestinal. Por quê? Por causa da desmotilidade também. Então, sempre lembrar, nós estamos falando muito de alimentos. Nós falamos de alimentos comestíveis, falamos de verduras, não podemos esquecer da água. Então, o T21 tem que ter um aporte de água até um pouquinho maior do que as outras crianças, não T21, porque elas vão precisar de mais água no intestino para que não leve ao quadro de constipação intestinal. Né, Renata? Exato. Perfeito, é isso aí. Então, de novo, mais uma vez, a gente muitas vezes se preocupa em buscar no consultório daquele médico que está atendendo o nosso filho com T21 uma suplementação de probióticos, mas os probióticos mais eficientes que a gente tem estão na alimentação. Eu acho que é importante reforçar isso, né? Não adianta eu fazer uma suplementação se eu não tenho se eu não tenho uma base, né? Alimentação adequada. Se eu não tenho alimentação adequada, eu fico mais doente, eu uso mais antibiótico. E esse antibiótico é um inimigo desse probiótico. Então não adianta, né? É um ciclo. Então tem que fazer tudo certinho para que aquilo funcione adequadamente. Perfeito. E quanto ao ômega 3, só para a gente encerrar aqui o DHA, nas crianças com T21, a gente faz a suplementação, né? Na realidade, as mães que amamentam estão recebendo o DHA via oral através de cápsulas, elas continuam recebendo. Aí, se a criança sai do aleitamento e vai para a fórmula ou fica misto em fórmula infantil, é escolhida uma fórmula infantil suplementada, que são quase todas atualmente. Quando ela sai da fórmula infantil, ela vai receber a suplementação. A gente tem esse cuidado com eles, né? Porque exatamente por causa dos peixes, de todo esse sistema diferente. É que eu sempre falo assim, a gente tem que comer, mas saber o que a gente está recebendo daquele alimento, né? O quanto mesmo, por exemplo, cozinhar na panela de ferro. Eu acho que eu estou recebendo, mas eu não estou, certo? Então é mais ou menos isso. Então, para eles a gente faz. Uma outra questão é a suplementação de ferro, né? Que entra também aí nesse neurodesenvolvimento. E há muita dúvida dessa parte, porque quando você fala em carne, você fala, ai, não pode exagerar na carne, né? Porque o brasileiro tem o hábito de comer carne todo dia, e não é assim. Então, eu não vou dar ferro para o meu filho. O pediatra falou para eu dar suplementação básica de ferro, orientada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu não vou dar. Então, a Hum, orientação é para todos. Deve dar, todos, sim, todos. como é orientado. Todos. Porque a gente não pode esquecer que ele é um neuronutriente de importância máxima. E vai entrar aí nesse desenvolvimento neurológico da criança. Tá? Renata, eu estou Bom, anotando algumas perguntas, estão chegando aí. você Quando tá eu esqueço, gostando? eu estou anotando. Peguei agora o papelzinho. A Anota Amanda. aí. Amanda Ah, fez uma pergunta muito boa. Nós falamos da constipação intestinal. Daí ela isso. pergunta, mas e quando ela já começou? Quando meu filho já tem a constipação? Então, Amanda, eu acho o seguinte: é um princípio básico. Eu vou dar um exemplo para as mães, que as mães dão risada. Se você, na sua casa, tá com a sua pia entupida, adianta você ficar colocando coisas para desentupir a pia? Não. Primeiro tem que desentupir a pia. Depois você vai começar a limpar, vai começar a prevenir para não entupir mais. Então, o primeiro passo na constipação intestinal
é fazer a desimpactação. Tem que tirar o que está obstruindo o caminho. Senão, nada vai dar certo. Então, nós utilizamos polietileno glicol, de preferência, conhecido como PEG, né? Pode ser manipulado, já tem pronto para comprar. Para quê? Para o PEG desentupir. Depois que desentupiu, a gente vai começar a trabalhar para não entupir de novo. E aí entram as fibras pré-bióticas, entram os probióticos. A Amanda até falou que o quiabo foi muito bom para o filho dela. É, Sim, eu adoro o quiabo. O quiabo é ótimo para essa parte. O quiabo e a berinjela também são úteis isso daí. Outra coisa importante, quando você for dar a maçã, lava bem a maçã, pega o ralador de queijo, rala bem raladinho, porque a casca da maçã tem a pectina que vai ser ótima para esse hábito intestinal. E a laranja, tá? Não fazer o suco da laranja de jeito nenhum, senão eu tiro as fibras fora, né? Então, a gente vai através dessa alimentação com bastante fibras e com bastante água, prevenindo a constipação. Mas o primeiro passo é desentupir, depois prevenir. exatamente. Eles têm essa questão, principalmente antes dos 2 anos de idade, porque a média das crianças com T21 vai ter o marco motor do caminhar, do andar, entre 2, 2,5, né? Então, antes dos 2 anos, eles não estão andando, eles podem estar engatinhando, tentando ficar em pé com apoio. E a gente percebe que enquanto não tem essa prensa abdominal adequada do caminhar, o intestino funciona mais devagar. E às vezes, nesse processo, porque a mãe fala assim: eu faço tudo da alimentação, eu tenho tudo isso regrado, toma bastante água, e às vezes a criança é pequena. Então eu falo, vamos esperar, porque geralmente quando eles andam melhora muito o intestino, porque o fato de trabalhar o abdômen para ficar em pé ajusta, estimula o intestino também. Então é um outro fator motor, né, que é importante neles. Como nosso amigo Dr. Luiz, pediatra, falou, bastante água, porque é a É. água que vai umedecendo esse bolo fecal. Outra coisa interessante também, o Renato, a gente falar, na constipação intestinal, e você falou da movimentação, eu tive um paciente, Renata, que chegou ele tinha fecaloma, ele tinha pedra, o cocô empedrado. Ele era freguês de pronto-socorro, de fazer lavagem, uma judiação. Lavagem intestinal, lavagem intestinal, lavagem intestinal. E a mãe falava, doutor, eu dou fibra para ele, eu dou água para ele, eu faço tudo o que vocês recomendam. Mas ele é constipado e ninguém resolve. E aí a gente tem que lembrar de uma outra coisa importantíssima que está no protocolo de todo paciente T21. O quadro do hipotireoidismo leva a constipações intestinais. Essa criança pediu um TSH para essa criança, doutorado. Ela tinha um hipotireoidismo que é muito frequente no T21 e faz parte Quarenta da por depois. cento, quase 40%. metade deles. É. Tem. É muito frequente. E outra coisa também frequente, que o nosso grande amigo Dr. Zan Mustache fala muito disso, que a gente não pode comer bola no não T21. A gente até come bola, mas no T21 não dá para comer bola, porque sempre que começa esses quadros, ou de constipação intestinal, ou diarreia que não está se resolvendo, aí sim começar a pesquisa da doença celíaca, que também tem uma alta prevalência no T21, né, Renata? Sim, alta prevalência também, porque eles fazem muitos quadros autoimunes, né? E a doença celíaca é um quadro autoimune, assim como o hipotireoidismo deles, porque eles fazem uma tireoidite de Hashimoto, é o que eles mais fazem. Agora tem mais uma coisa, que é o megacolon, porque eles também têm bastante megacolon, que seria um intestino dilatado, né? Não tem a inervação adequada, então ele não sente vontade de evacuar e ele vai preenchendo aquilo e fica dias, às vezes 20 dias, um mês sem evacuar. Então, o intestino na T21 é algo que a gente tem que ficar acompanhando de perto, às vezes investigando com exames para diagnosticar esses outros quadros. Muito importante.
Entendeu? né? Porque às vezes a criança. Eu peguei outro dia uma criança assim também. Eram evacuações a cada 15, 20 dias num atendimento online. E quando a gente fez o raio-x, eu falei, eu vou pedir um enemopaco, e ela tinha 4 anos e um baita megacólon, que ninguém nunca tinha visto. Não é É, normal evacuar a cada 15, 20 não é. dias. Não pode ser normal. A gente tem que investigar, né? Então tem que ficar atento, Então, tá? só Nem... para a gente fazer um resuminho dessa parte, né, Renata? A grande maioria é por erro alimentar, por Sim, deficiência de fibras prebióticas, de fibras, de água. A grande maioria é por aí. Mas não esquecer que pode ser hipotireoidismo, pode ser um megacólon, pode ser uma doença celíaca. celíaca, né? E outra coisa, foi a Thalita que fez a pergunta agora, Renata, que ela faz a seguinte pergunta. A filha dela, eu não sei, ela não falou se é filho ou filha. Tem 3 anos e tem uma deficiência de ferro que às vezes precisa tomar quase sempre até ferro na veia. Olha, é uma questão assim. Se você tem uma deficiência de ferro, tem duas causas. Ou você não está absorvendo o ferro que você está se alimentando por uma dieta pobre em ferro, ou você está perdendo ferro, que é na forma de sangue oculto. Então, essas crianças que você vê que não corrige a anemia, apesar de você estar suplementando e até tratando com ferro de uma maneira correta, você precisa começar a procurar perdas. E uma das perdas muito frequentes é o sangue oculto nas fezes. É um exame bom, bonito e barato que você faz, pesquisa de sangue oculto nas fezes, e você consegue dar o diagnóstico, e aí você trata o motivo do sangue oculto nas fezes, e essa criança não precisa tomar ferro na veia e tudo mais, né? Então é muito importante, viu, Thalita, essa história. Se está uma anemia que não está curando, apesar da medicação via oral estar sendo apropriada, você tem que pesquisar. É lógico, você não está tendo um sangue oculto nas fezes. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver mais uma coisa. Que mais, hein? Que nós tem mais Ah, tem. pergunta aí? Você me responde essa pergunta da Amanda também, Hum. que é uma pergunta muito boa. O filho tem 5 anos, tá? Ela pergunta se o leite é um vilão porque ele causa inflamação. Isso é mito ou verdade? Isso é mito, né? Um mito grande na T21, e quando a gente fala de autismo também, né? Nessas questões da neurodivergência, às vezes a criança nasce e já fica restrita de leite de vaca. A mãe na amamentação, a criança quando sai da amamentação, para prevenir sei lá o quê. O leite, como todo alimento, eu sempre falo em consultório assim, que o alimento, ele é igual ao remédio, né? Na dose certa ele é maravilhoso, mas na dose errada ele pode te matar. Então, todo alimento é assim. Eu nunca esqueço de uma paciente obesa que eu tinha, que fez um controle bonitinho com a nutricionista, perdeu peso, tal. Um dia a nutricionista perdeu a mão, falou: Renata, ela está engordando de novo. Só que olha aqui o diário alimentar dela. Ela só come fruta, mas era um diário alimentar só com a qualidade do que ela comia, não falava de quantidade. Quando a gente foi ver, essa menina era capaz de comer uma penca de banana, uma melancia inteira, e ela engordou comendo fruta. Então, o alimento ele tem que ter a porção certa. Se a gente teve um desenvolvimento evolutivo lá de Darwin até aqui e nós estamos vivos, o leite não tem a capacidade de nos matar ou causar tudo isso que a gente escuta. O problema é a quantidade. Eu acho que se eu tomar muito leite, às vezes eu pego crianças que tomam 2 litros de leite por dia, 3 quase, né? Mama não sei quantas mamadeiras, com certeza isso pode desequilibrar coisas no meu organismo. Mas se eu seguir as porções ideais, de 2 a 3 vezes ao dia, nessa idade de crianças que já se alimentam, né? Já almoçam, já jantam, não são aquelas que só mamam, eu não vou ter problemas, a não ser casos específicos. Então, eu vou ter aquela criança que, independente de ser T21 ou não, abrir um quadro de alergia à proteína do leite de vaca. Aí eu vou ter outra que vai crescendo em criancinhas maiores,
a gente não vê em criança pequena, em criança maior, uma intolerância à lactose, que é o açúcar. Então, aí é uma questão daquele indivíduo. Como eu posso ser alérgica à picada de inseto e outro não, mas não é uma característica da humanidade ou de um grupo como a T21, né? Então, tudo a gente tem que equilibrar, dosar. Então, Renata, aquilo que você falou está certíssimo. Não é a Ufa! quantidade, é a quantidade. Mas eu vou te contar um caso interessante. Você contou um caso extremo, a criança tomava 1 litro de leite por dia. Não, 2 litros eu já peguei. Dois Criança litros. de 2 anos. Então, eu tive uma criança de 3 anos que ela estava com um quadro semelhante. Daí eu falei, toma muito leite? Não, doutor. É leite de manhã e de noite Ah, só. Não é muito leite. E durante o dia? Ah, doutor, mas ela adora queijo, ela adora iogurte. Então, não se esqueça que existe leite em outras formas, né? Há o mingau, que vai ser feito com o quê? Com leite. Não é só o leite na forma sólida que você tem que contar na tabela calórica do dia todo. É todas as formas de leite, né? Isso que é muito importante. exatamente, exatamente. Olha lá, a sardinha e o atum podem ser consumidos quantas vezes na semana? É Na peixe, verdade, né? peixe e poderia ser consumido diariamente. É peixe, Não tem restrição. peixe, ovo, é diariamente, não tem uma restrição. Não Diariamente. pode comer 5 ovos no dia. De novo, aquilo, tem que saber dosar, tá? Na T21, eu falo para eles assim, que é muito da linha do Dr. Zan, né? Que é algo que eu acho que faz todo sentido. A gente pega 7 dias da semana. E uma vez por semana a gente coloca carne vermelha, porque eu tenho B12, eu tenho zinco, eu tenho ferro. A criança vai almoçar e jantar aquela carne vermelha. Nos outros 6 dias, a gente redistribui entre as outras proteínas. Então, vai ter frango, vai ter peixe, vai ter ovo. As proteínas vegetais, né, que são as leguminosas, não poderia faltar nada. Né? Então, a gente coloca desse jeito e meio que funciona. Quando a gente vai para área científica, estudar sobre alimentação na T21, eu não sei se você sabe, Tadeu, mas tem muito pouco trabalho de tudo, né, nessa É. área. É um local, assim, um tema, a síndrome de Down é um tema, por incrível que pareça, tão antigo, mas em expansão em estudos. Mas o que eu mais encontrei, o que a gente mais encontra, é a dieta do Mediterrâneo em pacientes já adultos com a T21. Os trabalhos são todos com vários tipos de dieta, mas a que ganha do Mediterrâneo. E quando a gente lê sobre a dieta do Mediterrâneo, lá a gente tem uma redução de carnes animais, lá eles fazem frango e peixe, exatamente 100 gramas na semana, quer dizer, uma vez, né? Não É. dá nada, dá uma refeição. E tirando os lácteos, né, que eles usam bastante leite e tal, o resto é tudo igual. Eles têm foco no azeite, nas gorduras boas, no abacate, que tem coenzima Q10, que é importante para eles. Eles têm foco nas castanhas, porque castanha é grande fonte de selênio, né? Eu falei no começo que eles são deficientes de selênio, cobre, zinco, então eu tenho isso nas castanhas, o cobre no grão de bico, né, Já da que você falou do leguminosa. grão de bico também, é muito importante falar das leguminosas com destaque, porque aqui no Brasil tem muito a mania do feijão, 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 que é uma excelente leguminosa. Mas nós temos o grão de bico, a lentilha, a ervilha, e sempre lembrando que os carboidratos, que essas leguminosas devem ficar de molho de um dia para o outro para perder os fitatos que diminuem a absorção de ferro e de zinco. E o grão de bico, né? Muitas mães aí que falam, meu filho é muito ansioso, é muito nervoso. Então nós temos aí um famoso ansiolítico antidepressivo natural, que é o grão de bico, E né, Renata? melatonina também, né? Aí Porque melatonina. ele é rico em triptofano, ele produz serotonina, que leva à produção de melatonina, então ajuda no sono, ajuda em tudo. A gente gosta muito na T21 por causa disso, regulação de comportamento, eles têm o sono muito agitado, às vezes tem mãe que dá grão de bico todo dia. Como tem algumas mães que fazem redução de leite, ele tem bastante cálcio, e o próprio cobre, né? Que é a maior fonte de cobre, acaba sendo o grão de bico. E que às vezes não tem o consumo conhecido, as mães não utilizam, né?
Olha só, a Nilza tá falando assim: minha neta ama ovo, come 4 por dia. Ah, Nós falamos, tem que comer ovo, mas por favor, gente, olha que a Renata falou: quantidade, 4 é vira muito. veneno, né? É, 4 é muito. 4 é muito. Um é Nada em bom, exagero. mas 4 é veneno. E tem mais, um perigo com a gema molinha. Ah, gema é molinha? Ela escreveu aí, Ixi, com a gema molinha. a gente não dá mais gema molinha para ninguém. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe fazia uma gemada que hoje os pediatras iam infartar, né? Era o ovo cru com Nescau, É. não é? Não façam isso, pelo amor de Deus. A gente evita ao máximo o ovo cru por risco de uma infecção Salmonela. por uma bactéria chamada salmonela, que dá uma infecção interna, né? Uma diarreia monstro, gigante. É. E 4 é muito, pelo amor de Deus, gente. Eu peço equilíbrio. E já que vocês falaram de ovo também, olha só como é importante isso. Existe uma diferença, esse é um estudo feito aqui na Unicamp, muito grande. Eles analisaram o ovo da galinha de granja, que come ração, né? E fica confinada, daquela galinha que vive no sítio e come minhoca, come grama, come sementinhas que estão lá caídas. E eles analisaram a quantidade de complexo B, de vitamina B12, é muito maior no ovo de granja. Desculpa, no ovo caipira, vamos chamar caipira, vai? O Caipira. ovo de granja, ele é pobre, pobre, pobre nessas vitaminas, né? Então, se você puder comer um ovo de galinha, basta um, viu, Nisa? Um por dia. É um Mas por que dia. seja um ovo de boa qualidade, é que eu falo. Tem certas coisas que a gente não pode economizar. Em comprar um ovo de granja, comprar um bom Então, azeite, quando né? você vai lá comprar os ovos, você compra o ovo mais limpinho ou aquele sujinho? Tem uns ovos que vêm meio sujinho de É, terra, né? esse. Que aí a gente fala assim, tem que higienizar, porque a mãe fala, nossa, eu lavo com esponjinha as frutas, os legumes, né? Eu falo, não faça isso com o ovo. Você higieniza só passando na água É, corrente, porque ele é poroso e você pode levar bactéria lá para dentro. Mas a gente compra o sujinho ou já compra o limpinho? ele Ou sabe que tanto faz? o sujinho vem da granja, É o né? Vem melhor, da né? galinha caipira, né? Tem que ser o E o limpinho vem da granja. sujinho. É uma São os outra dica. mitos, né? É. É Você outra tem muito dica. mito, né, Renata? Você falou da dieta do Mediterrâneo, né? Mas lá eles comem macarrão. Só que o macarrão que eles comem lá é o grano Diferente do duro, nosso. né? É o grano duro. Ele tem a parte das fibras, não é esse macarrão O pão é o pão de íntegra, fermentação, que fermentação pode ser natural. integral, então É. de fermentação natural. Então é uma qualidade, não é o do pacotinho do supermercado, né? A gente Aham. tem que ter todo esse olhar. Eu queria para a gente complementar aqui, nós já batemos uma hora de live, Nossa, hein? Já passou um pouquinho. Só para a gente complementar, para a gente não se alongar, eu colocar um foco um pouco em relação à questão do ganho de peso deles, porque eles têm algumas razões para engordarem ao longo do caminho, né? Se a gente for olhar, isso é uma demanda que eu recebo também. Quando a gente vê as crianças, os adolescentes com síndrome de Down, geralmente eles estão sobrepeso, né? Eles têm uma tendência. Então a gente percebe que até os 2 anos eles têm dificuldade para ganhar peso, é mais difícil. Depois dos 2 anos, vai tudo mais fácil. E quanto mais eles crescem, eles beiram uma vontade extrema de comer e beiram uma compulsão alimentar. Porque a gente sabe que tem 2 hormônios que regulam a nossa fome e a nossa saciedade. E a leptina da saciedade é disfuncional neles. A gente ainda não sabe se a quantidade é pouca, se não funciona direito, mas não funciona. Então, se você deixar, quer repetir, quer mais um pouco e vai embora. Uma outra coisa é que pela própria hipotonia, eles ficam mais sedentários. Eu vejo que termina a fase de fisioterapia, que é quando eles já andam, correm um pouco mais, começam a pular ali entre 2, 3 anos, eles vão ter alta. E as famílias não se preocupam, os pediatras não se preocupam em indicar
uma atividade física para eles. É muito importante para tudo, comportamento, desenvolvimento. Então, eles são muito sedentários, então isso ajuda também. E tem um terceiro ponto que eles são super protegidos, porque tadinho, né? Então eu dou doce, eu dou Exatamente. afeto através do açúcar. E assim, como que a gente modera cada parte dessas? Então, assim, o sedentarismo é pondo para fazer algum esporte. Às vezes a criança ainda tem uma dificuldade no coletivo de entender uma regra, a gente espera crescer um pouquinho mais, ou encontra um grupo que tenha paciência de fazer essa inclusão, ou põe na natação, sabe? Faz coisas isoladas, mas precisa se movimentar. A questão da leptina, a gente não tem remédio para isso, então a gente vai ter que controlar o quanto vai para o prato, se já está bom, se não está, fazer as consultas regulares da pediatria, vendo como está evoluindo nesse peso, nessa altura, e seguimos em frente. Se precisa controlar a alimentação, passar com uma nutricionista, a gente passa e está tudo bem. Agora, a questão do acolher com afeto através da alimentação, a gente tem que esconder bem fundo lá, e não é assim que a gente vai demonstrar amor, pelo contrário. Eu não sou xiita, eu falo assim, de segunda a sexta, a sua frutinha, a sua comida saudável, equilibrada, que é o que eles precisam. Saiu, foi numa festinha, foi comer em algum lugar, não pode comer um doce, não é esse o problema. Mas é que a gente vê uns exageros, tadinho, ele passa vontade. Então, para essa criança, eu tenho que fazer. E não, eu tenho que ensinar para ele que não é toda hora, que tem que ser de vez em quando, que tem que ser o excepcional, o fora da curva, né? Então, eu acho que é importante falar um pouco disso, porque eles vão engordar se a gente não tiver essa consciência, como médicos e como pais, mães, E terapeutas, uma outra enfim. grande dica, Renata, é que a gente tem que, como você falou, essas crianças até 21, é difícil conseguir a saciedade, né? Elas comem até Difícil. compulsivamente. Então, vai uma dica. Se você usar o arroz integral, o macarrão integral, vai ser bom para a parte de constipação intestinal? Sim, nós já falamos sobre isso. Mas vai ser bom também porque esses alimentos, eles caem no estômago e eles dão uma sensação de saciedade que o arroz integral, o macarrão integral não dão. Então, a grande dica, essas crianças que estão com obesidade, têm uma tendência à obesidade, além de praticar uma natação, praticar um esporte, também tem que trabalhar essa parte de que elas fiquem saciadas com uma menor quantidade de alimento. Então aí entra, antes de começar a comer, a primeira parte da alimentação são as verduras refogadas, daí o arroz integral, e daí que você vai entrar com a carne, e aí vai entrar um carboidrato, não sei se você vai dar uma cenoura, uma batata, mas primeiro os que dão uma saciedade maior, né? E eu sempre falo para elas assim, quando a gente monta o prato deles, o que vai menos é a fonte de carboidrato, porque o carboidrato é aquele que nos engorda, né? Pensando neles, é o que vai estimular é uma parte da obesidade, o diabetes que eles fazem mais, a própria doença celíaca. Então a gente tem que ter um cuidado, tem que comer, porque é energia, mas tem que ter um cuidado. E às vezes tem aquela criança, eu tenho paciente, Hum. entendeu? Pequeno, assim, um ano e meio, termina o pratinho dele, que já é uma boa porção, a criança chora inconsolavelmente. A mãe não consegue contar. Ela fala, doutora, eu falo, dá uma fruta, não, tal. Então, o que que eu falo? Se você tiver, o ideal é não repetir, mas se você tiver que aumentar um pouquinho a porção, vai na verdura, vai num legume que não seja raiz, né? Não seja tubérculo, vai na proteína, porque a proteína também ajuda na saciedade, né? Mas não fica repetindo. Se for o arroz integral, melhor. Mas tem que haver o hábito de fazer, de mudar o que a gente prepara, né? Sair do arroz com feijão tradicional. E Tem que criar sempre isso aí. com a televisão desligada, o celular desligado, senão tira o foco do alimento e passa a ser para a mídia que está ligada. Então, é outro fator que a criança, se ela está comendo sem ter uma televisão, sem ter uma distração,
Daqui a pouco ela terminou aquele prato que você falou, a hora que ela for pedir mais, você fala, olha, agora sim, vamos sair, vamos lá na sala brincar com o brinquedo tal, ou até, não podemos ser xiitas, como você falou. Vamos assistir um pouco de televisão, ou seja, você distrai a criança, você tira o foco de comer para uma outra, para uma brincadeira, para alguma outra coisa, né? Mas geralmente eles têm um apetite muito bom. A gente tem um grupo muito pequeno de seletivos, eles existem, né? Mas é mais por alteração sensorial. É, Então, aquela história, alteração sensorial é assim: quem enxerga, escuta, sente o sabor, o cheiro, não são esses órgãos receptores, é o cérebro, né? Tudo é captado por eles e levado para o cérebro. E muitas vezes essas crianças, elas vão apresentar uma alteração nesse processo. Então, eu tenho uma comida com um cheiro maravilhoso e a criança vai sentir um cheiro ruim. Geralmente, quando eles são maiores, um dado muito interessante que eles trazem é assim, que já fala, tal é, eu tenho nojo, eca, né, daquela comida, que às vezes é uma textura, é um cheiro. E isso é trabalhado na terapia ocupacional. Elas fazem a integração sensorial deles e melhora muito. A Flavinha, a Flávia nutricionista, ela foi estudar tudo isso e ela me ajuda com os pacientes, né? E ela faz um trabalho também de integração sensorial através de terapia alimentar, que é muito legal, porque eles talvez não se tornem aquele bom garfo, né, uhum. geral, mas passam a comer os alimentos que não consumiam e pelo menos gera nutrição, né, para manter o organismo equilibrado. Adorei, É, é aquela história, a base de tudo, como muito você bom. viu que nós rodamos e acabamos os dois pilares, né? Uma boa nutrição e uma boa quantidade de estímulos também, né? Então, última Hum, pergunta. hum. Vale pegar uma criança com T21 e tirar glúten e lactose total de todas as crianças? Não, não. Eu tenho que tirar o glúten daquela que tem doença celíaca. Eu tenho que tirar a lactose daquela que tem uma intolerância à lactose, né? Entendeu, Então, gente? Esse homem está em todos os congressos internacionais, voltou ontem de um. Toda a ciência está na cabeça dele. Ele está imagina, falando que não precisa, pelo amor de Deus, né? a não ser em questões pontuais, né? Eu Pontuais. sempre falo que a gente tem que avaliar cada paciente é um paciente. A gente tem aquilo que vale para o grupo todo, mas às vezes para aquele paciente é um pouco diferente. Essa é a arte da medicina, né? Beleza. O pessoal gostou. Que bom. Em Tadeu, breve faremos outra, né, você Renata? abre, posso ir lá na sua página fazer. Você abre aqui uma sequência de lives que eu vou ter Hum, com pessoas que começaram a minha vida como meus olha. professores É, e que hoje são meus amigos. Eu posso dizer que eu tive na minha carreira, o que eu melhor conquistei foram amigos, olha aí. Bom. né? Porque o trabalho eu amo, o consultório, os estudos, mas assim, pessoas se tornaram minhas amigas, eu tenho muito orgulho disso. Você abre essa sequência, na segunda-feira que vem, no dia 16, eu vou estar com o Dr. Renato Kifuri. Renato que foi. Ó, Olha que a gente vai fera. falar de vacinação na T21, pessoal, anota aí. Aí nós vamos dar uma pausa, porque é Natal, Ano Novo, mas em janeiro eu volto. Tô cantando a Lubiana, mas a mulher tem agenda muito louca. E eu acho que é bem legal isso, porque muitas vezes os pediatras recebem essas informações através de cursos, tudo, mas não tem contato direto com vocês, né? A não ser no próprio consultório. Vocês são pessoas muito extremamente ocupadas e comprometidas aí com ciência, com aulas. E às vezes não tem tempo de estar aqui como eu fico, né? Conversando com o público direto, fazendo um monte de vídeo. Então é uma oportunidade que eu dou para essas mães também de trazer gente muito séria aqui para falar do seu assunto de interesse, né? O assunto que mais estuda. Eu É uma... queria muito te agradecer, eu fiquei muito feliz. Eu também, Renata, muito feliz, um prazer, uma grande audiência. E quero deixar um grande abraço a todos. E aproveitando já, viu, Renata? Um Feliz Natal e um Ano Novo com muita alegria, muita paz, muito amor para todos. Fiquem com Aí Deus. Até a também, próxima. para todos vocês e para sua família. Vamos juntos. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência. Entrou bastante gente aqui. Foi maravilhoso. É que ele é o Dr. Tadeu, gente. Vocês já sabem quem é ele. Quando eu postar que eu tô lá não sei onde com ele, vocês já sabem, né? Lá no congresso.
Tchau, boa Tchau, noite, obrigada. tchau.